Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. E chegamos hoje, queridos irmãos, à lição de número 9, que tem por título O Reinado de Joás. Nesta lição, meus irmãos, estaremos estudando a vida do rei Joás, que enquanto menino, enquanto bebê de 1 ano de idade, foi salvo da morte. E depois, no final da sua vida, demonstrou uma ingratidão sem limites. Que esta lição, queridos, nos faça refletir a respeito da necessidade de sermos gratos a Deus e também sermos gratos às pessoas que nos ajudam durante a nossa vida. O textuário da lição está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4, e nos diz: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Já a verdade prática nos ensina: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Queridos, nosso Deus não aceita divisão, não aceita que nós dividamos o coração entre ele e o mundo. Nós precisamos escolher: somos de Deus ou não somos? Mais um ponto de meditação para nós nesta lição. Para a leitura bíblica em classe, temos 2 textos. O primeiro deles, no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, e depois o segundo texto, no mesmo livro de 2 Reis, agora no capítulo 12, versículos de 1 ao 5, depois dos versículos 17 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor, 2 Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e à sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Agora, 2 Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zibia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desceu para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na casa de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que o texto que nós lemos aqui de 2 Reis a respeito da vida de Joás, ele não menciona, pelo menos em 2 Reis, ele não menciona a respeito do grande ato de ingratidão que Joás teve com o sacerdote Joiada.
essa questão da traição, da ingratidão, está mencionada, está escrito, está citada ali no livro de 2 Crônicas, que nós vamos tratar nessa lição. Então percebam que o comentarista, na realidade a lição do trimestre é baseada nas histórias que encontramos nos livros de 1º e 2º Reis. Porém, nesse caso em particular, esses detalhes que aconteceram na vida de Joás estão contidos lá no livro de 2 Crônicas. Então hoje, ou nesta lição, nós vamos fazer uma mesclagem, né? Pegar um pouco das informações que temos aqui em 2 Reis e um pouco das informações que nós temos ali no livro de 2 Crônicas. Como objetivo geral da lição nós temos afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Já para o tópico 2, assinalar a restauração do templo. E finalmente, para o tópico 3, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Queridos, antes de nós iniciarmos o comentário da lição propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo PDF com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo o vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do arquivo de notas de aula também está aqui embaixo. Embaixo deste vídeo, da janela do vídeo, ali na nossa página, no nosso site. Outro sim, queridos, eu gostaria de agradecer aos mais de 1000 irmãos que fizeram download do nosso arquivo de notas de aula. Desses 1000, mais de 1000, quase 600 fizeram download pelo link que nós disponibilizamos tanto no YouTube e quanto no nosso site Estudantes da Bíblia, como também nas nossas listas de distribuição. Já temos 2 listas quase completas, estamos quase com 500 irmãos nas listas de transmissões, nas listas de transmissão do arquivo das notas de aula, quase 500 irmãos, e tivemos pouco mais de 600 irmãos que baixaram o arquivo de notas de aula do link lá no site e também no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, por este apoio, por nos dar esta confiança de usar o nosso material para fazer o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Somente Deus pode recompensá-los, somente Deus pode dar aos irmãos todas as bênçãos do céu pelo apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Volto a afirmar que, se alguém ainda quer ser incluído na lista de transmissão para receber este arquivo de notas de aula no seu WhatsApp, por favor, mande-nos uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que nós, com alegria, incluiremos o seu contato na lista de distribuição. Fiquem à vontade, pode nos mandar a mensagem que nós, com alegria, incluiremos o seu nome nesta lista. Outro sim, eu já mencionei, se não me engano, semana passada, nós criamos também um canal no Telegram. Nesse canal do Telegram nós temos lá todos os arquivos de notas de aula deste ano. Nós estamos já na lição 9 do 3º trimestre, mas do 1º trimestre todas as lições, do 2º trimestre todas as lições, enfim, temos todas as lições lá, todos os arquivos de notas de aula lá disponíveis no Telegram e os links para todos os vídeos que nós lançamos este ano. E os irmãos em querendo se cadastrar lá, fiquem à vontade, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link também para o nosso canal do Telegram. E se você, por exemplo, está assistindo este vídeo ali na sua Smart TV e não tem acesso à descrição do vídeo, pode nos mandar mensagem nesse WhatsApp que eu mando para o irmão ou para a irmã o link do Telegram, mando o arquivo de notas de aula, os irmãos fiquem à vontade em entrar em contato conosco. Deus os abençoe e muito obrigado por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Contamos com as vossas orações. Agora sim, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Na realidade, queridos, como todos nós temos ciência, temos consciência disso, numa idade como essa, 7 anos, uma criança não tem condições de dirigir uma nação. Conforme o comentarista pontuou, o que acontecia na vida de Joás era que Joiada estava por trás do rei, orientando, ensinando, servindo como um tutor para a vida de Joás. E mesmo quando ele cresceu,
a Bíblia nos dá a entender que ainda Joiada continuou orientando, continuou aconselhando a Joás em tudo aquilo que ele fazia. Vamos fazer uma releitura, porque já lemos esse texto ali na leitura bíblica em classe, vamos fazer a releitura do texto de 2 Reis 12:2, agora na nova versão transformadora. Durante toda a vida, veja, durante toda a vida, não apenas enquanto criança, durante toda a vida, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Isso nos mostra, queridos, então, que o sacerdote Joiada começou a orientar Joás lá enquanto ele era criança, com 7 anos, quando ele assumiu o reino. Na realidade, dá-nos a entender a palavra de Deus que, como Joás foi criado no templo, escondido, provavelmente Joiada o ensinou já desde muito pequeno, na verdade, tudo que ele sabia. Joiada já vem ensinando, então, Joás desde pequeno, e a partir do momento em que o próprio Joiada fez com que Joás assumisse o trono ali de Judá, ele continuou ajudando, continuou instruindo, continuou aconselhando durante toda a vida de Joás. A Bíblia fala, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, que Joás reinou por 40 anos. Ou seja, ele deve ter ido a óbito com 47. Se ele assumiu o reino com 7 anos e reinou 40 anos, ele deve ter ido a óbito com 47. Grande parte deste período de vida, Joás recebeu as orientações e o aconselhamento do sacerdote Joiada. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Queridos, conforme nós trataremos durante a ministração desta lição, a nossa experiência pessoal com Deus é algo muitíssimo importante. Nós não podemos conhecer a Deus apenas através da palavra dos outros. Todos nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Não foi exatamente isto que aconteceu ali em Sicar, quando o Senhor Jesus Cristo pregou para aquela mulher ali no poço de Jacó, aquela samaritana? Aquela mulher, quando o Senhor Jesus Cristo disse a ela, vá chamar o seu marido, e ela respondeu, eu não tenho marido, e os irmãos conhecem a história, o Senhor Jesus Cristo falou que ela teve vários maridos, e aquele com quem ela estava naquele momento não era marido, e ela começou a desenrolar uma conversa com o Senhor Jesus Cristo, e de repente ela deixa o seu cântaro e corre para a cidade anunciando que tinha encontrado o Messias. A Bíblia nos diz, queridos, que aqueles habitantes ali daquelas cidades foram até o Senhor Jesus Cristo por causa daquilo que a mulher havia dito, e creram creram que o Senhor era realmente o Messias. Só que depois ele ficou ali, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, que foram 2 dias. Aí depois os homens daquela cidade falaram para a mulher, olha, já não é mais pelo que você falou que nós cremos, mas agora nós mesmos, aleluia, temos a certeza de que este homem é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que significa isso, meus irmãos? Que o início da nossa fé, glórias a Deus, nós realmente temos que dar ouvidos à voz daqueles que nos discipulam. Sejam os nossos pais, sejam os nossos pastores, sejam os nossos líderes dentro da igreja. Mas, queridos, precisa chegar um momento em que nós mesmos afirmemos e tenhamos a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, glórias ao nome do Senhor para sempre. Então vejo que nós não podemos basear a nossa fé tão somente na palavra dos outros. Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de nós termos a convicção, a certeza de que só o Senhor é Deus, de que só através de Cristo Jesus nós conseguiremos chegar aos céus. Então, queridos, este foi um grande erro, pelo que nos dá a entender a Bíblia Sagrada, na vida de Joás. Ele acompanhou Joiada praticamente durante toda a sua vida. Porém, quando Joiada foi a óbito e ele se viu sozinho, toda a sua espiritualidade caiu por terra. Por quê? Porque ele não tinha uma experiência com o Deus de Israel. Ele não tinha uma conversão genuína ao Deus de Israel, ele não tinha convicção de que o Deus de Israel, era o único Deus. E se deixou, como nós veremos,
durante a lição. Se deixou influenciar por aqueles príncipes idólatras que ainda estavam ali em Judá e, conforme o comentarista pontuou, o seu reino declinou, o seu reino foi grandemente prejudicado por essa atitude irresponsável do rei Joás. Como ponto central da lição nós temos: quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Queridos, realmente o pecado é algo que nos tira toda a graça de Deus, principalmente aquilo que ganhamos na área espiritual. O pecado, a Bíblia nos fala que nos afasta de Deus. A Bíblia nos fala que o pecado faz com que Deus se esconda o seu rosto de nós para não ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Então, queridos, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos fugir do pecado, evitar o pecado, evitar de nos contaminarmos com as coisas ruins desta terra. Chegamos agora ao tópico 1, o livramento de Joás. Subtópico 1, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. Aqui, queridos, chegamos num ponto a ser pensado. O comentarista menciona aqui que tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder. Só que percebam, Israel e Judá eram duas nações que originalmente faziam parte de uma nação só, a nação de Israel, que se dividiram ali no reinado de Roboão por causa do pecado de Salomão. Mas percebam que essas duas nações deveriam ser dirigidas pelo único Deus poderoso, e os reis dessas nações deveriam ser nomeados pelo próprio Deus. Jeroboão foi nomeado pelo próprio Deus. Roboão, na realidade, Salomão foi escolhido pelo próprio Deus e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Como o povo, como principalmente esses dirigentes, esses líderes, se afastaram de Deus, eles passaram a depender totalmente da força do seu braço, das alianças políticas, para chegarem ao trono de Israel. Algo que deveria ser vindo do coração de Deus, a escolha do líder de Israel, a escolha do líder de Judá, acabou se tornando uma atividade humana, acabou se tornando uma atividade política e carnal no meio de Israel. Isso tudo nos mostra que a natureza carnal, terrena e diabólica estava no comando daquelas vidas, no comando das vidas daqueles que reinavam tanto em Israel e em Judá, mostrando, queridos, que eles estavam completamente afastados de Deus. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Queridos, aqui provavelmente temos um erro de digitação, porque Atalia, ela não era neta de Acabe e Jezabel, e sim, ela era filha. Leiamos o que diz 2 Reis, no capítulo 8, versículos 16 ao 18, na Almeida Revista e Corrigida. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, queridos, o próprio comentarista cita no livro de apoio que Atalia era filha de Acabe e Jezabel e não neta. Talvez, então, esse ponto, essa definição de neta, seja simplesmente um erro de digitação. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Queridos, eu liberei o arquivo com as notas de aula. Hoje eu estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, dia 24/8, mas eu liberei o arquivo com as notas de aula no domingo. E no arquivo de notas de aula eu citei que deveria ser um erro do comentarista essa questão de chamar o marido de Atalia de Jorão, porque eu consultei em todas as bíblias digitais que eu costumo estudar, para preparar as notas de aula, em todas elas eu não encontrei em nenhuma versão o nome Jorão. Eu encontrei Jeorão. Só que o que acontece? Aí eu escrevi nas notas de aula que essa questão de Jorão também deveria ser um erro de digitação.
Porém, eu recebi hoje uma mensagem do irmão José Silva, lá de Sergipe, se eu não me engano, ele me dizendo que na Bíblia de Estudo Pentecostal, queridos, nesse texto consta justamente Jorão. E aqui pensando, a versão bíblica da Bíblia de Estudo Pentecostal é Almeida Revista e Corrigida, só que é a versão de 1995. Em todas as outras versões que são mais novas, que tem uma tradução mais nova, vamos dizer assim, uma revisão de tradução mais novas, não está Jorão, está Georão. Nessa Bíblia, por exemplo, que eu cito para os irmãos, que eu gosto de ler, essa da Bíblia com anotações do A.W. Tozer, a versão desta Bíblia é Almeida Revista e Corrigida, porém é a chamada de quarta edição. Então é uma edição atualizada, um pouquinho diferente da versão ali da tradução Almeida Revista e Corrigida de 95. Então eu peço perdão aos irmãos que pegaram o nosso arquivo com notas de aula. Então, queridos, não foi um erro de digitação. Na realidade, o comentarista se baseou, provavelmente, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem uma revisão, tem a sua versão lá de 95. A revisão do texto é lá de 95, já na quarta edição, que é essa. E todas as outras versões que eu consultei, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, nessas três principalmente, que são as que eu uso para estudar, todas essas está escrito Georão e não Jorão. Então, mais uma vez eu peço perdão aos irmãos, não foi um erro de digitação do comentarista, ele provavelmente se baseou no texto da Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem uma tradução, vamos dizer assim, mais antiga, e lá está Jorão e não Georão. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Aqui, queridos, precisamos ficar atentos mais uma vez. Eu acabei de citar a respeito daquela diferença, né, entre Jorão e Georão. E aqui o comentarista cita Jorão novamente. Só que nós tenderíamos a pensar que esse Jorão é o Jorão que ele está falando, que ele falou nos textos anteriores. Só que esse Jorão não é o Jorão de Judá. Ele é o Jorão de Israel. Tanto que, conforme eu mencionei para os irmãos, naquela Bíblia, na Almeida Revista e Corrigida, quarta edição, há a diferença entre Georão e Jorão, sendo Georão em Judá e Jorão em Israel. Esse Jorão que o comentarista está mencionando aqui, que foi assassinado por Jeú em 2 Reis 9:24, era justamente o Jorão da descendência de Acabe. Esse Jorão foi morto por Jeú e junto com ele estava Acasias, que era filho de Atalia. Então, naquela oportunidade, Jeú matou tanto Jorão quanto Acasias. E foi com essa oportunidade, nessa oportunidade, né, que Atalia então fez aquele grande alvoroço, mandando matar todos os descendentes de Acasias. E entre eles estava Joás, que acabou sendo protegido, escondido das mãos daquela perversa mulher, e ela não conseguiu matá-lo. Então fiquem bastante atentos, queridos, porque esse Jorão que está sendo mencionado aqui não é o Jorão de Judá, é o Jorão de Israel, da descendência de Acabe, que foi morto juntamente com Acasias, que era filho de Atalia, então dando oportunidade àquela ímpia mulher para realizar aquele ato infame de mandar matar os seus descendentes, os seus netos, os filhos dos seus filhos, porque ela queria reinar em Judá. Subtópico 2, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Conforme mencionamos, queridos, essa mulher era terrível. Provavelmente ela aprendeu essa impiedade com seus pais, Acabe e Jezabel, que eram exemplos de pessoas ímpias, de pessoas impiedosas, de pessoas que não tinham um pingo de amor pelos outros. Certamente Atalia foi fortemente influenciada por esse casal de malignos que dominou Israel. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Vejam aqui, meus irmãos,
o trabalhar de Deus usando Joseba para guardar com vida o bebê Joás, para que mantivesse a linhagem de Davi, para que o Cristo pudesse nascer nesta terra. E aqui, queridos, eu tenho uma teoria que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é que depois que Deus fez aquela promessa a Eva, ao primeiro casal ali no Éden, em Gênesis 3:15, vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Os pregadores costumam dizer, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a Bíblia diz aqui nessa promessa de Gênesis 3:15 que realmente viria da descendência da mulher alguém que feriria a cabeça do nosso inimigo. Para os leitores da Bíblia, os irmãos parem para pensar. Desde então, eu consigo perceber nas páginas das Escrituras um complô e um movimento do reino das trevas para tentar impedir, glórias a Deus, que este acontecimento maravilhoso ocorresse na terra. Nós vemos, queridos irmãos, que quando o Senhor fez esta promessa ali no Éden, todo o inferno se mobilizou para tentar impedir que Cristo nascesse. Mas nós vemos nas páginas, nas páginas das Escrituras, a ação de Deus para fazendo com que a sua palavra se cumprisse. E quando nós chegamos nessa questão de Joás, nós vemos mais uma vez a mão de Deus atuando na vida dos descendentes de Davi. Porque se Atalia conseguisse matar todos os descendentes de Davi, não haveria como se cumprir a promessa de Deus. Porque Deus havia prometido a Davi que da descendência dele levantaria o Messias. Que da descendência de Davi, ou seja, sempre haveria algum descendente de Davi no trono. E se Atalia conseguisse matar a todos, queridos, a promessa de Deus não se cumpriria e o Cristo não teria como Cristo vir na terra. Mas, queridos, quem está no comando da aleluia, quem está no comando da história é Deus. Quem está no comando da tua vida e da minha vida é o Senhor. Quem está no comando deste mundo é o Senhor. O inimigo tentou, mas Deus, através daquela mulher, Joseba, através daquela mulher que inclusive era irmã de Acasias, ela guardou o menino Joás, o bebê Joás, porque ele tinha somente 1 ano de idade, para que a promessa de Deus viesse a se cumprir na terra. E quer ver algo mais uma coisa maravilhosa? A Bíblia fala que os sacerdotes deveriam, na realidade a Bíblia diz, né, aconselha os sacerdotes a se casarem com mulheres virgens do seu próprio clã. E os sacerdotes, queridos, eram da tribo de Levi, não era da tribo de Judá. Joseba era da tribo de Judá e não de Levi. Percebam então, queridos, que Deus permitiu que o sacerdote Joiada se casasse com uma mulher, com uma virgem da tribo de da tribo de Judá, que não era da sua tribo. Tão somente para que Deus viesse a operar maravilhas, guardando a descendência de Davi, para que o plano da salvação em Cristo Jesus não fosse interrompido. Nós podemos, queridos, perceber esse agir de Deus nas Escrituras. O inimigo começou a perseguir o homem, a descendência de Adão, já lá dentro da casa de Adão, quando levantou Caim para matar Abel. Só que Deus depois proveu Sete. E nós vemos, queridos, que Deus vem trabalhando na história. Vinha, né? Porque Cristo já veio, mas antes que Cristo viesse, Deus foi trabalhando na história, trabalhando, para que o seu Filho viesse ao mundo para nos dar a salvação. Todos os esforços do reino das trevas para impedir que a promessa de Deus através da vinda, a respeito da vinda de Cristo Jesus, todo o esforço do reino das trevas caíram por terra, porque a Bíblia se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu, a promessa de Deus se cumpriu e Cristo Jesus veio para nos dar a salvação. Querido irmão, querida irmã, se você ainda tem dúvida do poder de Deus, medite na sua palavra, na palavra do Senhor. O nosso Deus é o soberano. O nosso Deus é o todo-poderoso. Aleluia. Jó disse que bem conhecia o Senhor. As palavras de Jó foram:
eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Queridos, Deus pode todas as coisas e Ele tem poder para cuidar da tua vida e da minha vida. Creia, obedeça e sirva a esse Deus com o coração sincero, com dedicação, que você desfrutará de todo o cuidado e proteção deste Deus maravilhoso. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Neste período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Queridos, a Bíblia não é clara a esse respeito, mas por conta das atitudes de Joás, principalmente no que diz respeito a pedir, a ordenar a reparação do templo, pelo menos instrução intelectual ele tinha, ele foi instruído intelectualmente. Nós veremos que ele recebeu a instrução intelectual, como inclusive nós mencionamos lá na introdução. Ele recebeu a instrução intelectual, recebeu o aconselhamento, recebeu o exemplo de vida de Joiada. Enquanto Joiada estava vivo, ele se interessou realmente em fazer alguma coisa para o Senhor, inclusive mandando reparar o templo. Mas, conforme nós já falamos e veremos mais à frente, infelizmente, Joás não havia se convertido inteiramente ao Senhor, não conhecia verdadeiramente ao Deus de Israel. Ele estava ali fazendo bem enquanto Joiada estava junto. Quando Joiada foi a óbito, infelizmente, Joás se desviou completamente. Subtópico 3, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles. Destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Aqui, queridos, no meu entendimento, Joiada estava aguardando que Joás crescesse e chegasse a uma idade mínima, onde ele pudesse se expressar para conseguir conduzir o reino de Israel, mesmo que com a corregência de Joiada, mas Joás precisaria ter, no mínimo, uma condição até de conversar com as pessoas. E, pelo que dá-nos a entender, Joiada percebeu que quando Joás tinha 7 anos, ele já tinha condições de assumir o trono em Judá. O sacerdote, Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois ele não tinha condições de reinar por ainda ser uma criança, conforme nós já mencionamos. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Queridos, essa realmente era a função do verdadeiro sacerdote. Zelar para manter o relacionamento do povo de Israel com o seu Deus. E realmente Joiada teve sucesso nisso. Mesmo que Judá passou um grande período sem se relacionar com o Deus verdadeiro, no coração de Joiada ainda tinha sinceridade. Deus usou, juntamente com a sua esposa Joseba, para salvar, para conservar com vida Joás. E quando Joás assumiu o trono, motivado pelo próprio Joiada, Joiada ajudou a limpar Israel. Não assim, provavelmente não foi uma limpeza completa, mas se moveu no sentido de destruir o templo de Baal e chamar o povo novamente para obedecer e para servir ao Deus verdadeiro. Isso nos mostra, querido, que a fidelidade estava no coração daquele sumo sacerdote. Glórias a Deus por isso. Chegamos agora ao tópico 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Subtópico 1, a arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como nós lemos, nós lemos esse texto aqui de 2 Reis 12:12. Ele foi próspero por quê? Porque eles estavam fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus indicava. Eles estavam obedecendo aos ditos, aos mandamentos de Deus através da sua palavra. E quem faz isso, queridos, só pode prosperar. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor e por isso ele estava em condições precárias. Queridos, nós podemos interpretar que como Atalia reinou durante 6 anos, no mínimo durante 6 anos, o povo se afastou do templo de Deus ali em Jerusalém e foi adorar a Baal. Então imagine um templo
maravilhoso como aquele que Salomão construiu, ficou 6 anos abandonado pelo povo. Por quê, queridos? Da onde que o templo arrecadava dinheiro? Justamente dos cultos. Nas reuniões, nos sacrifícios, o povo levava o dinheiro para lá, levava os seus dízimos, levava as suas ofertas. Porém, quando o povo se afastava do templo, o que acontecia? Eles não levavam mais o dízimo para lá, eles não iam levar as suas ofertas, não iam oferecer os seus sacrifícios no templo ali em Jerusalém. E isso, então, causava um grande estrago no templo. Por quê? Porque nem os levitas tinham o suprimento, né? Tinham o mantimento para se manter com vida, que eles tiravam ali dos dízimos que os israelitas, que os judeus levavam para o templo. Então a Bíblia fala lá claramente no Pentateuco que todos os dízimos que os judeus, que os israelitas levavam para o templo eram dos levitas, eram dos sacerdotes. E como o povo não ia ao templo adorar, provavelmente não levava os seus dízimos. E aí a classe sacerdotal se via em grande dificuldade e muitas vezes eles tinham até que parar de desempenhar a sua função sacerdotal e voltar para suas terras para que pudessem sobreviver, já que o povo não levava os dízimos e as ofertas. Isso nos dá a entender, querido, que o templo ficou literalmente abandonado. Não abandonado porque Joiada não cuidou dele, mas abandonado porque não tinha recursos financeiros para reformar, para zelar, para deixar ele sempre em boas condições, porque o povo não estava comparecendo na adoração, no sacrifício, não estava levando seus dízimos, porque eles estavam adorando a Baal. E quando Joiada empossou, né, Joás no trono, e depois, influenciando o rei, eles foram lá e destruíram o templo de Baal, mataram o sacerdote de Baal, e o povo voltou a frequentar o templo ali em Jerusalém. E daí então o rei Joás pediu para que fossem recolhidas, né, as ofertas e que se pudessem reformar o templo do Senhor, que estava com as paredes rachadas. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo, conforme nós acabamos de mencionar. Subtópico 2, a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiro administravam o dinheiro. Querido, isso não é nada maravilhoso, porque se nós formos ver a bem da verdade, fidelidade é requerida de todos aqueles que tratam com as coisas de Deus. Então, é verdade que falando isso hoje, né, ou vendo isso hoje, os sacerdotes e tesoureiro administravam o dinheiro com fidelidade. Causa-nos até estranheza, principalmente em nós brasileiros, né, que infelizmente no nosso meio tem aquele mote, aquele princípio de vida, né, entre aspas, né, que nós precisamos levar vantagem em tudo, que é o que tem aí por fora, e inclusive infelizmente alguns crentes também vivem esse princípio de vida de levar vantagem em tudo. Mas, queridos, nós como cristãos precisamos zelar pela nossa fidelidade, nós precisamos ser fiéis em tudo. Antigamente, o cristão, o crente, era tido como alguém sincero, alguém que não mentia, alguém que era zeloso pela verdade, alguém que era trabalhador, honesto e esforçado. Infelizmente, hoje em dia nós vemos que não está bem assim, muita gente tem causado escândalo. Mas percebam, esta é a obrigação nossa como servos de Deus. Isso é o mínimo que se espera de cada um de nós como cristãos. Sinceridade, verdade, esforço, enfim. Nós, queridos, precisamos ser exemplos para este povo que anda nas trevas. Exemplo de verdade, exemplo de sinceridade, exemplo de dedicação. Nós precisamos ser exemplo. Então, quando diz aqui, né, que eles eram fiéis naquilo que administravam, é isso que espera de nós. Não pode ser diferente na vida de um cristão. Não pode ser diferente na vida de alguém que conhece a Deus. A trapaça, a mentira e a prostituição e outras coisas mais estão ligadas à nossa velha natureza. Hoje somos nova criatura. Leamos o que está ali em 2 Coríntios 5:17, na Almeida Revista e Corrigida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós, como cristãos, precisamos prezar pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade. Não podemos mais viver a velha vida, a velha natureza. Precisamos viver a nova vida em Cristo Jesus, dando frutos para a glorificação do nome do Senhor. Numa época como hoje,
Este exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Acabamos de mencionar, queridos, cristão precisa ser exemplo. O próprio Cristo diz que nós somos lâmpada, nós somos luz deste mundo. Nós precisamos mostrar boas obras, nós precisamos mostrar uma boa postura, nós precisamos mostrar que somos servos de Cristo, através da verdade, através da justiça, da honestidade, através do esforço. Queridos, nós somos chamados para representar Cristo nessa terra. E um dia Deus vai prestar contas conosco. Inclusive, a Bíblia é muito pesada quando diz assim, o Senhor Jesus Cristo dizendo, é mister, ou seja, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Queridos, precisamos viver de tal forma que nós não demos escândalo, e sim que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras venham a glorificar o nome do Senhor. Para isso fomos chamados. Subtópico 3, fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Aqui, queridos, vamos olhar na questão de administrar o que é sagrado, de administrar o que é do templo, administrar o que é de Deus. Aqui o comentarista menciona que não importa quanto é que nós estamos administrando para Deus. Deus jamais se agradará, de alguém roubar, subtração que ele fala aqui é tirar para si. De valores financeiros ou vantagens pessoais, pessoas levando vantagem com as coisas que são do Senhor. Uma coisa que precisamos entender, queridos, que nada do que nós temos é nosso. Tudo é do Senhor. É interessante dizer isso, nada do que nós temos é nosso. Vamos melhorar essa frase. Nada do que está nas nossas mãos, financeiramente falando, é nosso. Tudo é do Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ainda o profeta diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Queridos, esse dinheiro que você tem, o dinheiro que eu tenho, que porventura tenhamos, qualquer coisa que porventura tenhamos de valores, tudo isso é do Senhor e nós somos apenas mordomos. E nós precisamos administrar esses recursos para a glorificação do nome do Senhor. O emprego que eu tenho foi Deus quem me deu. O salário que eu tenho vem das mãos de Deus. Você também. O emprego que você tem foi Deus que te deu. O salário que você tem vem das mãos do Senhor. Essa casa, esse carro, todos esses bens que você tem, tudo veio das mãos do Senhor e não é seu, porque você não vai levar estes bens para fora. O Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, precisamos entender. Nós não vamos levar riquezas desta vida para outra vida. Essas riquezas estão nas nossas mãos apenas para que nós a administremos para a glória de Deus. E a Bíblia diz que aos despenseiros requer que sejam fiéis. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 na Almeida Revista e Corrigida. Que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Nós estamos tendo acesso à despensa de Deus. Esse salário que você está recebendo, você está tendo acesso à despensa de Deus. Este carro que você usa, você está tendo acesso à despensa de Deus. Essa casa que você mora, você está tendo acesso à despensa de Deus. Então, queridos, eu também, da mesma forma, o carro que eu ando, o salário que eu ganho, a casa que eu moro, tudo está vindo das mãos do Senhor, porque nós estamos tendo acesso à despensa de Deus. Então, queridos, sejamos sinceros, sejamos fiéis e sejamos bons administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E percebam que aqui o comentarista está falando das coisas da casa de Deus. Então imagine, se nós precisamos administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, de forma a louvar e agradar e glorificar o nome do Senhor, imagina nas coisas da casa do Senhor. Queridos, se nós temos zelo naquilo que Deus depositou nas nossas mãos, temos que ter um zelo redobrado daquilo que pertence ao Senhor. Nunca nós podemos tirar vantagem daquilo que está na casa do Senhor. Subtrair, tirar alguma coisa de lá para nosso próprio benefício, nunca. As coisas na casa de Deus são consagradas ao Senhor. Tudo aquilo que nós levamos para a casa do Senhor é consagrado ao Senhor. Ai daquele que tirar vantagens pessoais disso.
Ai daquele que usar esse dinheiro de forma errada para um enriquecimento próprio. Vai chegar um momento, queridos, que Deus vai cobrar dessas pessoas, porque estão tocando naquilo que é sagrado para o Senhor. Que Deus nos guarde, queridos. Que Deus nos guarde de tocar em algo que é do Senhor. Deus nos guarde de tocar em algo que é da igreja, do reino espiritual do Senhor, que foi consagrado a Ele. Deus nos guarde, que possamos ter essa mentalidade de que somos mordomos, despenseiros de Deus, e tudo que está nas nossas mãos é para ser usado para a glorificação do nome do Senhor. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. E tem mais um ponto, querido. Da nossa fidelidade depende, inclusive, a nossa salvação. Vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo disse ali em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, na Almeida Revista e Corrigida. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí o Senhor Jesus Cristo completa. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, para alcançarmos o céu, nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. Não é apenas na parte espiritual, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Não, mas nas nossas atitudes. Você mente, você trapassa, você engana, você leva vantagem. Precisamos, queridos, ser fiéis em tudo. Ser fiel até a morte, o Senhor Jesus Cristo disse. E dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 3. A conspiração contra Joás. Subtópico 1. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Queridos, nós já estamos falando a esse respeito desde lá do começo, desde a introdução desta lição. Nós precisamos ter experiência com Deus. Inicialmente, vou só repetir rapidamente. Inicialmente, nós precisamos crer em Deus através da palavra de alguém, como foi lá no caso daquela mulher samaritana, como é no nosso caso lá no início da fé, que através da palavra de outra, através da pregação de outra pessoa, nós passamos a crer em Deus. Mas no meio dessa caminhada, nós mesmos precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, para que nós mesmos tenhamos convicção, por experiência, não apenas por ouvir falar, mas por experiência com Deus. Termos convicção de que Deus é Deus, de que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Precisamos, queridos, ter experiências pessoais com Deus, porque quem tem experiência tem convicção realmente do Deus a qual está servindo. E provavelmente não. Joás certamente não tinha este conhecimento, não tinha conhecimento, ele até tinha, mas não tinha experiência de vida com o Deus de Israel e por isso se desviou facilmente do caminho do Senhor. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Querido, aqui é muito triste. A Bíblia diz que quando o sacerdote morreu, um grupo de príncipes de Judá chegou até Joás para pedir para ele liberar o culto a outros deuses, principalmente Baal, nos dá a entender que era Baal. Ou seja, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, o culto a Baal e a outras entidades malignas, outros ídolos, estava proibido. Foi apenas o sacerdote Joiada morrer, um grupo de príncipes, que eram aquelas pessoas que estavam ali no reino, né, na corte, junto com o rei Joás. Esse grupo de príncipes se apresentou diante do rei e se eu não me engano, foi Champlin quem menciona que eles até meio que bajularam o rei, fizeram, uma bajulação para o rei para tentar conquistar o coração do rei. E com isso eles pediram que o rei liberasse a adoração a outros ídolos, a outros deuses. E aqui ainda Champlin menciona que não sabemos se Joás não teve peito para dizer, olha, aqui em Judá somente adora o Deus de Israel. Não sabemos, Champlin mencionando,
Não se tem certeza se Joás foi fraco perante aquele grupo de príncipes ou se o seu coração já estava desviado. No meio dos teólogos não há essa certeza. Se Joás já foi fraco, foi, vamos dizer assim, covarde, não quis enfrentar aquele grupo de príncipes de Judá, e por isso ele liberou a adoração de outros deuses, ou se já no coração de Joás realmente já havia uma intenção de adorar a outros deuses. Independente disso, queridos, se ele foi fraco ou se ele já era idólatra, o certo é que a Bíblia fala que ele passou também, além de liberar a adoração de outros deuses, ele também, o próprio Joás, passou a adorar outros deuses, a praticar a idolatria. Isso foi a verdadeira ruína para o seu reino. As más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda da sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração e assassinato contra ele. Queridos, na realidade, como eu mencionei há pouco, não sabemos exatamente o que aconteceu. Se Joás já estava desviado, ele foi um covarde perante os príncipes. Mas, conforme eu mencionei, ele foi e ele próprio começou a adorar outros deuses. E a Bíblia fala que Deus se irou grandemente com essas atitudes dele. E notem que uma nação, um reino, uma família, uma pessoa em relação à qual Deus está grandemente irado, o que pode acontecer com essa pessoa? Vamos ler o que está ali, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18, na Almeida Revista Corrigida. E deixaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Queridos, com a atitude de Joás, Deus se irou grandemente contra Judá e contra Jerusalém. E logo a ira do Senhor iria se manifestar ali, em forma de punição, em forma de juízo sobre Judá e sobre Jerusalém. Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Querido, na realidade, conforme eu já mencionei no comecinho dessa lição, o pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. O pecado levanta uma barreira, uma separação entre o homem e Deus para que Deus não mais o ouça. Então, quando Joás assumiu a sua postura de desobediência, quando Joás assumiu a sua postura de adorar a Deus, a outros deuses, ele naturalmente já se separou do Senhor e a sua consciência ficou cauterizada. Todos aqueles que se afastam de Deus, queridos, normalmente a sua consciência perde a condição de julgar aquilo que é certo e o que é errado. Vamos ver o que acontece quando alguém peca. Isaías, capítulo 59, versículo 2, vamos ler na Nova Versão Internacional. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Joás pecou, Joás entrou pelo caminho da desobediência. Naturalmente, ele se afastou de Deus e Deus se escondeu dele por causa dos seus pecados. E mais do que isso, conforme nós já mencionamos agora há pouco, a ira de Deus se acendeu contra Judá e Jerusalém e logo Deus julgaria ou enviaria um grande mal, um grande flagelo contra aquela nação, motivado pela sua ira por conta da desobediência e idolatria daquele rei e também das outras pessoas que estavam ali, tanto em Judá quanto em Jerusalém. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência é trágica e inevitável. Sobre essa questão, queridos, o apóstolo Pedro tem uma palavra muito incisiva, muito forte nesse sentido. Vamos ler o que Pedro escreveu na sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, na Almeida Revista Corrigida. Preste atenção. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas quem? Nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Queridos, aquele que sai do caminho do Senhor. A Bíblia diz aqui, Pedro dizendo, que o seu último estado, o estado de uma pessoa que se afastou de Deus, é pior do que quando ele não conhecia e não servia ao Senhor. Por quê? Porque uma pessoa que entrou no caminho da salvação, foi participante ali da graça de Deus e se desviou, num outro ponto da Bíblia, a Bíblia diz que ele está profanando o sangue de Cristo, o sangue que Cristo derramou. Então imagine o que vai acontecer com uma pessoa dessa, se ela não se converter, se ela não se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Então, quer dizer, é muito sério essa questão. Por isso que a Bíblia diz que se alguém consegue converter alguém que está fora do caminho da salvação, ele livrou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecados. Quando nós nos encontramos com alguém que está fora do caminho do Senhor, que saiu do caminho do Senhor, que parou, que desanimou por algum motivo, nós precisamos, queridos, envidar esforços para que essa pessoa volte. Porque o estado dessa pessoa como desviada, como uma pessoa que saiu do caminho do Senhor, é pior do que quando ela não conhecia Cristo. Então, queridos, que nós façamos todo o esforço possível que está ao nosso alcance para trazer aquelas pessoas que estão fora, que já estiveram entre nós e saíram. Porque o estado dessas pessoas é muito pior do que se elas não tivessem conhecido a Cristo Jesus. Vejam então que responsabilidade nós como igreja temos de tentar resgatar essas pessoas que estão numa situação até pior do que aqueles que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. Subtópico 2, conspiração e morte no reino. A idolatria de Joá teve início após a morte do sacerdote Joiada, conforme nós mencionamos. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá, abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Conforme nós já mencionamos, queridos. O rei Joás, ele foi procurado ali pelos príncipes de Judá, que bajularam a ele ali, jogaram um pouco de confete e depois pediram para que ele liberasse a idolatria. E ele acabou liberando, e não apenas liberando, ele acabou entrando também pelo caminho da idolatria, servindo a outros deuses, a deuses estranhos que não o Deus de Israel, conforme nós já comentamos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Aqui, queridos, é o que eu havia mencionado lá na introdução. Joiada foi usado por Deus. Jeozabade, sua esposa, e Joiada foram usados por Deus para salvar Joás da morte decretada por sua avó Atalia. Atalia mandou matar todos os filhos de Acasias, toda a sua descendência de Acasias, porque ela queria assumir o trono. Deus usou Joiada e Jeozabade para salvar Joás. Joás foi salvo pelo sacerdote e por sua esposa. No meu entendimento, Joás deveria ter uma gratidão enorme, deveria demonstrar uma gratidão enorme por Joiada, pelo que Joiada fez. Percebam, além de Joiada ter salvo a vida de Joás, ele ainda fez com que aquela criança de 7 anos assumisse o trono de Israel. Vejam a sinceridade de Joiada, queridos. Ele poderia, se ele fosse alguém que não temesse a Deus, ele poderia ter salvo o menino, mas ele mesmo assumido o trono de alguma forma. Mas não. Ele obedeceu à lei, ele obedeceu ao Senhor, ele era um homem temente a Deus. E ele fez, além de salvar Joás da morte que Atalia queria para a vida dele, ele ainda empossou Joás com 7 anos de idade como rei ali no reino. E o que aconteceu? Joás mostrou uma verdadeira ingratidão por tudo aquilo que Joiada fez com ele. Quando Deus levantou Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para repreender Joás por causa da sua idolatria, Joás se indignou e mandou matar, ou fez uma tramóia para que o filho do sacerdote Joiada fosse morto, fosse apedrejado. Queridos, isso foi uma demonstração de ingratidão sem medida. Alguém que livrou a vida dele da morte.
alguém que o empossou com 7 anos de idade no trono em Judá. Foi alguém que mandou matar o filho do sacerdote. Por quê? Porque Deus estava usando Zacarias para falar contra as práticas de Joás. Queridos, vejam a que nível pode chegar a ingratidão humana. Que eu e você, queridos, possamos ser gratos a Deus. Que eu e você possamos, meus irmãos, não nos esquecer de nenhum benefício, nem do que Deus fez para conosco, nem do que os irmãos, as pessoas fizeram para conosco. Nós precisamos demonstrar gratidão. Nós precisamos demonstrar, queridos, que somos pessoas gratas, porque é isso que a Bíblia espera de nós. Joás foi reprovado nessa questão, e reprovado porque cometeu uma coisa terrível de promover a morte de um profeta de Deus que estava repreendendo a ele por causa da sua desobediência. E esse profeta era o filho daquele que poupou a sua própria vida. Mais uma vez eu repito, queridos, vejam a situação que pode chegar um ser humano quando se afasta de Deus. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Meus irmãos, Deus tem os seus meios de trabalhar. E Deus usou o exército sírio para trazer juízo, para trazer recompensa, para trazer julgamento sobre a vida de Israel, sobre a vida de Judá e sobre a vida do rei Joás. E há um ponto interessante a ser mencionado aqui. O exército sírio, ele era bem menor, bem mais fraco, entre aspas, do que o exército de Judá. Porém, queridos, era o próprio Deus quem estava pelejando contra Judá e usou aquele minúsculo exército para trazer juízo e repreensão e julgamento para aquele povo soberbo e idólatra que estava ali em Jerusalém. Vamos ler o que está ali em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 23 e 24, na Almeida Revista Corrigida. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas mãos de um exército de uma grande multidão, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Um exército pequeno foi contra Judá e Jerusalém, e Deus fez com que esse pequeno exército vencesse o grande exército que estava ali em Judá e em Jerusalém. Por quê? Porque o exército sírio estava executando o juízo de Deus sobre Joás e sobre Jerusalém, e também sobre Judá. E notem, meus irmãos, vejam o que o escritor escreveu. Quem foi que o exército, quais foram as pessoas que o exército do Sírio matou? Nós lemos aqui. E destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. Quem eram, meus irmãos? Vocês se lembram quem eram os príncipes do povo? Justamente aqueles que foram conversar com Joás e pedir para que ele liberasse a idolatria ali em Judá. Deus mandou, queridos, e usou os sírios para matar todos aqueles príncipes. Vejam então que o juízo não atingiu apenas Joás. O juízo de Deus também atingiu aqueles príncipes do povo que foram ali bajular Joás e fizeram com que aquele rei, que era fraco, que não tinha postura, desviasse tanto a si mesmo quanto a todo Judá para servir aos ídolos. Deus permitiu que o exército sírio matasse todos aqueles príncipes, como juízo de Deus sobre aqueles idólatras e desobedientes. Queridos, com Deus não se brinca. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Vejam então, queridos, Deus permitiu que a morte chegasse na vida de Joás por conta da sua desobediência e também, eu creio, por conta da sua grande ingratidão com o sacerdote Joiada. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. E aqui, queridos, nós precisamos enfatizar o seguinte:
Os bons conselhos dos céus, eles estão contidos na inerrante palavra de Deus. Quem deixa o que diz as Escrituras Sagradas para buscar conselhos humanos, de experiências humanas e confiar no braço humano, está buscando ruína para a sua vida. Nós precisamos confiar na palavra, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos encher a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente da palavra. Porque a palavra, queridos, é quem atua em nós através da ação poderosa do Espírito Santo. A palavra de Deus é o conselho, a palavra de Deus é a sabedoria, a palavra de Deus é a direção e, conforme diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não podemos deixar de confiar ou trocar a confiança da palavra de Deus pela experiência ou pela capacidade humana. Que nós possamos confiar primeiro em Deus. E também podemos também consultar a pessoas, conselheiros e pessoas que venham nos orientar, pessoas, homens e mulheres de Deus, que realmente vivam o que a Bíblia Sagrada nos diz. Mas a nossa primeira fonte de conselhos, queridos, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Aqui, meus irmãos, no finalzinho desta lição, esse ponto, essa questão, essa afirmação que o comentarista fez de que nós temos a mente de Cristo, precisa ser esclarecida assim precisa ser deixada bastante clara essa questão. Nós não temos a mente de Cristo no sentido da sua totalidade. A pessoa, quando aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia fala que esta pessoa tem o seu espírito revivido, o espírito da pessoa renasce porque ele estava morto por causa do pecado. Quando nós aceitamos Cristo, o nosso espírito revive, nós passamos então a ter condição de termos comunhão com Deus. E a partir daí, queridos, nós recebemos a condição de desenvolver a mente de Cristo. Como assim recebemos a condição de desenvolver a mente de Cristo? Significa, queridos, que nós passamos a nos desenvolver todos os dias, passamos a crescer, como diz lá Pedro, na graça, no conhecimento, passamos a imitar a Cristo nas suas atitudes, como Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Essas ações fazem com que a mente de Cristo vá sendo formada na nossa mente. O que significa isso? Que nós passamos a nos aproximar de pensar como Cristo pensava. Passamos a nos aproximar mais de agir como Cristo agia, de entender como Cristo entendia. Então, queridos, essa questão da mente de Cristo, ela vai sendo desenvolvida na nossa mente como cristãos, conforme nós vamos crescendo na fé, crescendo na maturidade, crescendo na santidade e na justiça. Não podemos dizer que todo mundo tem a mente de Cristo totalmente desenvolvida, porque muitas pessoas falam isso. Eu não preciso estudar teologia porque eu tenho a mente de Cristo. Completamente errado. A mente de Cristo, ela precisa ser Nós recebemos, como eu disse aos irmãos, a condição de desenvolver a mente de Cristo. Então, todo mundo tem a mente de Cristo em diferentes níveis de desenvolvimento. O novo convertido tem a mente de Cristo? Tem, mas ela numa situação muito inicial. Está começando a desenvolver essa mente. Pensa na semente. O novo convertido recebeu a semente da mente de Cristo. Aí ele precisa começar a desenvolver essa mente, essa semente precisa crescer. A vida de Cristo precisa crescer dentro desta pessoa, para que a sua mente vá se aproximando da mente de Cristo, as suas atitudes passem a se aproximar das atitudes de Cristo e nós vamos desenvolvendo isso. Paulo tem um texto que nos dá a entender mais ou menos essa questão. Vamos ler ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Então percebam, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Cristo, queridos irmãos, está se desenvolvendo em nós,
Conforme nós vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na santificação, crescendo no conhecimento da Bíblia, deixando que o Espírito Santo trabalhe e vivifique a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo Cristo dentro de nós. E a partir daí a nossa mente vai se aproximando cada vez mais da mente de Cristo, porque nós vamos desenvolvendo essas capacidades intelectuais, espirituais, enfim, nós vamos nos aproximando. Então, não nos enganemos. Todos temos a mente de Cristo, mas em diferentes níveis de desenvolvimento. Conforme nós nos aproximamos mais de Cristo, nós vamos desenvolvendo mais a nossa mente e mais parecido ficamos com Cristo. Todas as vezes que nós nos afastamos de Cristo, nós vamos diminuindo essa questão da mente de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos nos afastando dele, nós estamos, enfim, ficando longe dele. Então percebam, preciso ser bastante enfático nessa questão. Todos temos a mente de Cristo, sim, mas em diferentes níveis de desenvolvimento. Então, que fique claro isso para todos nós. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Agradeço aos irmãos que nos acompanharam até aqui neste momento, agradeço todo o apoio que os irmãos têm nos dado. Vamos então ler agora a conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Muito triste, queridos, a vida de Joás, porque ele tinha tudo para ser uma pessoa de grande sucesso, uma pessoa de grande valor para o reino de Judá, mas infelizmente ele não conhecia o Deus a qual ele servia e entrou pelo caminho da idolatria. Queridos, que nós possamos, conforme já mencionei algumas vezes nesta lição, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Que possamos crer no Senhor por causa da sua palavra e também ter experiência de vida com este Deus, para que isso possa nos dar a graça de continuar perseverando, continuar no caminho da salvação. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos de forma poderosa. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui convosco para comentar a lição de número 10. Graça e paz, que Deus os abençoe.